Ok, ouvintes da Cultura FM 96.3, nós estamos recebendo aqui no estúdio a presença do prefeito da cidade, Zé Helder. A gente tinha marcado com o prefeito aqui uma entrevista para conversar sobre diversos assuntos e a gente já abre essa entrevista com um dos temas que hoje tem chamado bastante atenção aqui na cidade, que é depois aí de uma quadra chuvosa muito forte e que a gente sabe aí de grandes estragos causados no município. Algumas regiões, esses estragos foram maiores, como é o caso de Canidezinho, também na Araniú, e também tivemos no dia 17 de abril uma chuva forte na região de Boa Vista que causou também estragos nas estradas. E está todo mundo agora, Zé, terminou a chuvarada, mas assim, terminou e não terminou, porque recentemente também teve chuvas intensas. Uhum. Mas a gente quer saber, os trabalhos de recuperação das estradas foram iniciados e, enfim, como é que nós estamos com esse trabalho, mesmo com algumas chuvas ainda registradas agora no mês de junho? Marcos, meu caro ouvinte, Ivan, a gente está nesse ano atípico, né, invernoso. Nós tivemos realmente o inverno desse ano, começou em novembro do ano passado. Desde novembro que nós temos chuvas intensas aqui em Vargem Alegre, dezembro. Então, o solo está muito úmido, né, houve muita erosão, muita danificação dos acessos, infelizmente, mas graças a Deus a gente fez, como sempre, um planejamento, porque desde 2005, quando eu comecei a primeira gestão, que eu entendi que você tem que atacar a questão da estrada de forma planejada e com uma estrutura adequada para poder terminar o mais rápido possível, porque senão você terminar uma estrada em dezembro, o cidadão da zona rural vai usar aquela estrada apenas um mês, porque em janeiro já começa a quadra invernosa novamente. Então, a gente terminou esse ano tendo um pouco mais de dificuldade para planejar, porque o estrago foi maior. Uhum. E, além de ter que planejar, entender que a maioria dos acessos estão precisando de pissarramentos, e é uma das coisas que a gente priorizou esse ano. E a gente montou 5 turmas, 5 equipes. Uma ficou na sede rural, né? São 5 patrol, e junto a essas patrols tem caçambas, reta escavadeira, enxedeira, para poder fazer o trabalho de pissarramento, e a patrol fazer o abaloamento e a finalização da patrolagem da estrada. Então, assim, está, graças a Deus, andando, Marcos e meu caro ouvinte, em todos os distritos. A gente pede a compreensão, porque também, no período ainda invernoso, a gente termina, às vezes, tendo dificuldade. Nós começamos na segunda semana de maio, quando foi nessa mesma semana, no final de semana, deu chuva em toda a região de todos os distritos, e terminou a gente tendo que parar na semana seguinte. Então, assim, a gente está tentando, né, fazer da melhor forma para levar o mais rápido possível a condição da trafegabilidade. Os distritos, né, do Naraniú, Canidezinho, também Calabaça, foram mais afetados. A gente deu uma prioridade maior. O deputado Guilherme Landim conseguiu, né, recursos para a gente fazer aterros e pissarramentos. Então, tem alguns trechos que vão ficar ainda aguardando esse processo, que eu acho que até o final de junho a gente conclui. Então, vai ter alguns trechos que as pessoas podem achar que merece um pouco de aterro, mas tenham calma que vai ser feito, né? Só aguardando essa liberação desse recurso do Guilherme, que foi R$1 milhão, junto ao governo do Estado. O deputado Domingos Neto conseguiu, né, a liberação do recurso da Ponte da Alemanha, que aqui a gente cumprimenta aos moradores da Alemanha, que está isolada ainda hoje, mas o Riacho do Meio é um riacho forte e ainda hoje está lá com água em nado, né, pelo menos até a semana passada. E a gente já fez todo o levantamento topográfico, já está sendo feito o projeto da Ponte da Alemanha, e vamos executar ainda esse ano uma ponte à altura da necessidade daquele volume de água que passa no Riacho do Meio, para que a gente resolva de forma definitiva, certo? O Domingos Neto também conseguiu recursos para alguns bueiros. Recorrente, né? Essa ponte que estava lá, passagem molhada que estava na Alemanha, foi feita no passado pelo governo do Estado, através do DE, né? Em 2017, houve o rompimento de uma parte e o nosso governo recuperou, mas realmente a necessidade maior lá é de uma ponte, porque aí o espaço para a passagem da água fica maior e a gente dá uma segurança maior também àquela comunidade. Então, vamos, se Deus quiser, resolver de forma definitiva esse problema da Alemanha,
agradecer muito o deputado Domingos Neto e também ao deputado Guilherme e a todos os deputados que ajudam, né? Mas esses dois deputados são os que estão ligados diretamente a mim, que têm dado essa força nas horas que a gente mais precisa. Ok. Ontem, acompanhando a sessão da Câmara de Vereadores, eu sei que não faz parte aí da alçada do município, da responsabilidade do município, mas corta o município. Nós temos aqui esse trecho da Estrada do Algodão, CE 060, que passa pela cidade, está bastante danificado. E temos também já um prejuízo nesse trajeto entre Várzea Alegre e Farias Brito, né? Até pegar novamente o trecho da estrada estadual, bastante danificado. A gente lembra, Zélder, que no passado, para recuperar essa estrada, esse trecho da Transamazônica, foi uma luta grande, uma luta de praticamente 10 anos, né? Pela CE, você acha que é possível fazer um contato, pedir agilidade para recuperar esse trecho? Ou eles têm um cronograma específico? E o que fazer no caso aí da BR-230? Isso porque impacta diretamente na movimentação entre as cidades que vêm a Várzea Alegre, inclusive. Sem dúvida. Marcos, a Várzea Alegre hoje é uma cidade referência, de fato, né, e a gente tem, né, essa relação com a região Centro-Sul e também com Cariri e com a região Vale do Salgado e vice-versa. E, de fato, eu estou indo para Fortaleza geralmente uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, mas tenho andado muito depois que diminuiu a questão da pandemia. A gente tem ido, principalmente nesse período agora de convênios, que a gente precisa estar junto da SOP, estar junto das secretarias, né, cobrando, porque tem um período eleitoral e eu tenho que correr com esses convênios até lá. Então, eu tenho ido mais a Fortaleza. E nesse translado, a gente percebe que a malha viária de todo o estado do Ceará praticamente deteriorou-se toda, né? Não é só o trecho, digamos, aqui para o Iguatu, que é mais visível aos nossos olhos. Também de Quixadá até do Triângulo de Quixadá até Quixadá, do Quixadá, aliás, até o trecho do Chorozinho. Todas essas áreas dos translados do estado estão ruins, tanto é que o governo do estado está fazendo uma força-tarefa para fazer uma recuperação geral. O que eu tenho visto, né, inclusive esse trecho agora, a última vez que eu tive com o Quintino, eu tive lá com o Guilherme, com o Quintino, que é o secretário da SOP, né, Superintendência de Obras Públicas do estado, que é quem cuida da parte de asfalto, e ele garantiu que estava iniciando já esse trecho e, de fato, a Teixeira Construções está já trabalhando nesse trecho. Aqui no Cedro, assinaram agora a ordem de serviço também de recuperação, está praticamente intransitável. Está muito ruim. E daqui para Farias Brito, que é o trecho que compreende a BR-230, já está também se deteriorando, porque é muita água e naquela época a gente conseguiu, né, aquela recuperação e o governo federal fez através do DENIT, mas naquela época o compromisso era de que colocariam uma camada de CBUQ, que é um asfalto mais resistente, em todo o percurso, e esse percurso não foi realmente contemplado. Então a gente ainda tem aquela etapa inacabada, né, de recuperação. Então, com certeza, eles vão ter que buscar alternativas, porque a população precisa de transitar. Para você ter uma ideia, na zona rural, que tem menos movimento de carro, né, a gente tem que dar celeridade. Imagina nesse percurso que é transitado por carretas, por carros pequenos, por ambulâncias que levam os pacientes. Então, assim, vai ter que ter uma cobrança de todos os prefeitos para que a gente priorize realmente essa recuperação. Mas acho, Marcos, que o governo vai sim ter aí a celeridade para executar o mais rápido possível. Eles também têm uma dificuldade, porque nem estrada vicinal, nem rodovia asfáltica é recomendável você fazer em período chuvoso, porque termina não tendo uma otimização da eficiência do serviço, como também termina atrasando, né, e não dando a qualidade ideal para a execução, porque a água não se dá, né, com terra e nem com asfalto. Termina tendo aí uma perca, né, nesse sentido. Ok. Helder, das obras que o município está tocando, recentemente eu acompanhei você fazendo a visita à obra do mercado, está em construção. Em que estágio está essa obra e que outras você destaca aí em execução que você está acompanhando mais atentamente dentro dessa sua gestão? Olha, Marcos, esse ano é um ano, rapaz, que a gente tem corrido, porque graças a Deus a gente tem conseguido muitas obras, devido aos parceiros que a gente tem,
né, tem conseguido muitas obras. Então, hoje, a gente tem obras através do governo federal, né, liberada pelo Domingos Neto, que dá aproximadamente 10 milhões de reais, como é a urbanização da Lagoa. Esse projeto está em fase final de licitação, a gente assina a ordem de serviço ainda esse mês, então vai ser possível executar ainda, iniciar esse ano, se Deus quiser. Temos também o acesso que já foi assinado da ordem de serviço do Cristo Ressuscitado e também do trecho que pega ali da Ponte da Boa Vista até o São Vicente, já está em execução, isso aí, é governo federal também. E a urbanização da praça, né, do Cristo Ressuscitado, que levará o nome já aí decidido pela Câmara e em entendimento com a família Freire, né, levará o nome de Dona Maria Freire, o Cristo Ressuscitado, que foi uma obra idealizada e construída na época pelo ex-prefeito Vanderlei, né. A reforma do estádio, que está em andamento, inclusive hoje a gente entregará, Marcos, os uniformes para, em média, de 40 equipes que participarão do campeonato. Todas as equipes escolheram o seu modelo de uniforme, com o nome do time, com a arte que eles escolheram, e o município está fazendo essa doação. Entregaremos hoje à noite, às 7 horas da noite, onde nessa ocasião já estaremos recebendo o estádio iluminado. Nós estamos lá com 20 refletores de 1.000 lumes, que corresponde em média de 2.000 watts, então dá em torno de 40.000 watts de iluminação para deixar o estádio à altura do merecimento dos nossos atletas. Então a gente tem dado uma priorizada, estamos adiantando já a parte dos batentes que dão acesso à arquibancada, estamos pintando a arquibancada, tentando fazer uma drenagem também, porque Várzea Alegre, o nome já diz, é uma várzea. Às vezes você diz, rapaz, tem água em cima do solo. Não, nós temos muita água aqui embaixo do solo, no subsolo. Ali no CSU, estamos fazendo a drenagem, né, mas é incrível, você vai cavando e é como se tivesse, de fato, né, um riacho por debaixo do solo. Então, ali no campo também nós temos esse problema de drenagem, porque ali é caminho da lagoa, já é lagoa, né, mas está em andamento. Temos construção de 2 areninhas pelo governo federal, também conquistado pelo Domingos Neto. Essas 2 areninhas, uma será ali próximo ao Conjunto Antão Ulisses, no loteamento Nova Várzea, e a outra no Alto Tenente. Essas 2 já estão com ordem de serviço para iniciar nesses 10 dias. E temos 2 pelo Estado, que uma a gente quer colocar na Vajota e a outra será no bairro Rosinha, né, que é um compromisso antigo nosso de contemplar alguma obra por Rosinha. Falando em Rosinha, a licitação também está na finalização, que aí é o governo do Estado, através de Guilherme Landim, para o asfaltamento de todo o bairro Rosinha, né, que é um compromisso que eu tenho antigo, mas que agora a gente vai realizar. Então, assim, é muita obra de calçamento, muita obra de asfalto, muita obra de outras demandas. Praça do Bom Jesus está concluindo a licitação, próxima semana a gente começa, também a do Gabriel. Enfim, de todas as obras, a gente tem algumas que são maiores e que estão em andamento, que é o aterro sanitário, está na finalização da análise, né? Mas já tem um empenho de 4.800.000 através do Domingos Neto, e também o projeto da usina solar, que eu estou aguardando a Caixa aprovar o projeto e também aprovar um crédito para que a gente faça esse projeto, e automaticamente... Essa usina solar, você vai utilizá-la como? A usina solar será para que todos os prédios públicos utilizem essa energia solar. A gente gasta hoje em torno de R$130 mil a 140 mil de consumo de todas as secretarias. Eu não estou falando aqui da iluminação das ruas, mas de prédios públicos. Prédios e avenidas e praças. Onde tem contador... Uma ideia muito boa. Né, prédios, avenidas e praças. Então, o que acontece? Energia limpa, né? A energia limpa dá em torno de R$140 mil de despesa. E o que é que vai acontecer com isso, meu caro ouvinte? A gente vai ter aí depois uma economia muito grande de energia. Por quê? Porque nós vamos ser autossustentável, porque a usina é própria. E isso vai dar uma economicidade para os futuros prefeitos terem a condição de melhorar os seus investimentos, porque quando sobra recurso, você tem condição de atender melhor as demandas, né? E por último, Marcos, a questão... São muitas obras, né? Mas não dá para citar todas, eu queria só colocar o seguinte. Quadra dos Grossos, está finalizando
a licitação, quadra do Atoleiro também e a quadra do São Caetano. São 3 quadras que nós estamos terminando aí a licitação para iniciar e fazer as cobertas. No caso do São Caetano é a melhoria com banheiro, com arquibancada e tal. Mas essa obra do mercado que você citou inicialmente, nós temos ela como a obra, digamos, que Tá vai uma prioridade, né? Que tem uma prioridade, que tem uma significância maior. Houve um atraso, porque naquela época, infelizmente, a oposição denunciou e atrasou, tivemos que fazer um outro processo licitatório, mas sem problema, a oposição está certa em denunciar, a gente tem que entender, né, todo esse contexto, mas infelizmente faz parte do processo democrático, mas eu tenho que também dizer que atrasou um grande equipamento que poderia já estar sendo utilizado pela população. Esse mercado, a gente está chamando de mercado porque o nome é Mercado Josué Alves Diniz, em homenagem ao seu Josué, que fez, né, na época esse sonho acontecer, a primeira estrutura e tal, mas a gente vai ter ali praticamente um shopping, né? A área de alimentação em cima, muitas áreas do piso com porcelanato, bacana. É uma estrutura muito moderna, com elevador. Então, nós vamos ter um ambiente dentro do centro da cidade que, além de embelezar, vai tornar, digamos assim, comercialmente os nossos locatários, né, numa condição de receber, né, o nosso público, o nosso cliente, com uma vigilância sanitária adequada, com a higienização adequada e com uma beleza e uma estruturação adequada. Então, estou muito feliz em saber que a gente está com essa obra em andamento e o plano e o cronograma de execução é para, até o mês de outubro, a gente entregar. Eu tenho me reunido com a equipe da construtora e tenho pedido celeridade e eles têm feito isso, tanto é que a gente passa ali na obra e vê a evolução da obra, né, a todo vapor. Então, em termos de infraestrutura, Marcos, a gente está muito satisfeito. Eu acho que tanto os nossos deputados o nosso deputado estadual como o nosso deputado federal, como também o governo, né, do estado e o governo federal, têm nos contemplado à altura do merecimento da nossa gestão e do nosso povo. Ok, já que a gente falou aí em esporte, né, nós temos a seleção de Vaze Alegre, disputando aí uma das semifinais da Copa Cariri Sub-25, inclusive fazendo uma excelente campanha, até agora perdeu apenas um jogo por 1-0. E temos também o início do campeonato municipal, que é essa competição que você também já deu um toque aí, que vai fazer a entrega de uniformes. São mais de 40 equipes, cerca de 40 equipes participando. Primeiro, eu queria que você falasse da seleção de Vaze Alegre na Copa Cariri. Foi uma surpresa para você o time evoluir e chegar tão forte à competição? Foi sim, foi uma surpresa boa, né? Mas tudo que a gente faz com compromisso, com amor, com garra, né? Você termina tendo aí o resultado exitoso. Então nós temos a equipe técnica aqui, que eu saldo em nome do Márcio e agradeço demais a ele, né? E do Cícero Souza, que coordena a secretaria e que junto com Toinha, que está incluso aí, Toinha Pereira, na pasta da cultura e esporte, da cultura e turismo, também o esporte, e ela tem dado essa contribuição. A gente esperava que a gente participasse, mas não, eram 22 times. Agora só restam 4, né? Vaze Alegre, Juazeiro, Caririaçu e Lavras. Lavras já ganhou de Caririaçu, né? E nós perdemos para Juazeiro por 1-0. O time de Juazeiro é um time, né, pelo porte da cidade, por tudo, é um time realmente bom, mas o desempenho dos nossos jogadores, do nosso time, lá em Juazeiro, foi infinitamente superior. Futebol sempre, às vezes, tem isso. Você joga bem e termina levando um gol. E lá nós tivemos uma dificuldade, que foi exatamente depois eu conversando com os jogadores, o campo de lá era um campo menor. E os nossos jogadores treinaram sempre num campo oficial, como é o caso do nosso aqui, num tamanho oficial. E lá eles se sentiram prejudicados por conta disso. Reduz o tempo de bola, reduz o espaço. Isso, né? Reduz o espaço. O nosso time é muito veloz. Uma galera jovem, habilidosa, né? Com vários craques. Então, até na hora do drible, na hora do avanço, na hora digamos assim, do planejamento, né, dos lances individuais, houve esse prejuízo. Terminamos perdendo por 1-0, mas eu quero aproveitar aqui a audiência do Grande Jornal da Cultura para convidar você que está nos ouvindo para a gente ir até o estádio Dr. Pedro Sátero, o Juremal, nesse sábado, a partir das 14h30, para a gente ser mais um em campo. A gente torcer pela nossa seleção
E aí tem o problema que é o seguinte, nós perdemos por 1-0, mas independente do resultado, né, vitorioso para a seleção, irá ter disputa de pênaltis, porque no regulamento diz que não conta saldo de gols. Então, mesmo que a gente ganhe de 2-1, de 3-0... Luiz Fernando não está gostando desse Fernando, é injusto, não, né, Fernando? É injusto. Fernando disse que o Juazeiro tem 3 chances. Isso. Nas contas dele, Juazeiro tem 3 chances e o Vaza Alegre só tem 1, é vencer e vencer. Vencer e vencer, Mas aí faz parte do regulamento, temos que respeitar, porque está lá. Mas foi uma ideia dessa Copa Cariri interessante, porque fortaleceu o vínculo dos municípios regionais. Eu tive conversando com alguns prefeitos da região Centro-Sul e a gente está pensando também em fazer uma Copa. Né? E Vaza Alegre é bom porque participa da Cariri e da Centro-Sul, que a gente está aqui centralizado aqui no meio termo, né? Mas foi uma grande surpresa, os meninos estão de parabéns, são guerreiros, e a gente, inclusive, criou aí bem jovens, né? incentivar. Um monte sub-25. Sub-25. Né? É um bocado de menino velho, como diz o outro, mas são atletas, são craques e estão de parabéns, e tem da minha pessoa, da nossa gestão e da cidade toda a gratidão e o reconhecimento, né, por esse desempenho, porque eles estão ali, né, espontâneos, não é um negócio, não, rapaz, estão ganhando salário, a gente está bolando agora uma subvençãozinha de ajuda individual para cada jogo, que aí está em fase de aprovação na Câmara, mas é simbólico em relação ao merecimento da importância que é um resultado desse. Então, eu até disse a ele já que se por acaso, né, que nós vamos vencer e vamos para os pênaltis, vamos vencer nos pênaltis, e vamos enfrentar e vamos ser campeão, se Deus quiser. Mas na pior das hipóteses, eles ainda são heróis e receberão de nós o reconhecimento pela campanha que foi feita até aqui. E o campeonato municipal, 42 equipes, isso movimenta bastante a cidade. É uma competição gigante, o campeonato municipal de futebol. E a gente percebe, o município está também fazendo investimento em premiação, além, logicamente, dessa estruturação do estádio Juremão, Helder. Mas qual é a sua percepção, vamos lá, logicamente a competição é grande, qual é a sua percepção de governo em relação a essa questão dessa competição e do esporte no geral? Olha, Marcos, a gente não teve esse campeonato ano passado, em consequência da Covid, né? E esse ano a gente está voltando e sempre muito esperançoso de que seja realmente um campeonato, além da organização, que tenha também a participação da população, das torcidas, né? Porque o esporte é uma alternativa de você entreter-se de forma saudável, né? Você vai para um ambiente onde tem todo um contexto de segurança, onde tem todo um contexto também de conforto, porque nós estamos lá organizando a arquibancada. O nosso estádio é um estádio que tem, né, um diferencial pela sua estruturação, né? Uma visão ímpar do Dr. Pedro naquela época já de fazer um estádio naquele tamanho. Depois nós fizemos o gramado, agora está o gramado recuperado. Então, eu quero dizer que esse campeonato, com 42 times, ele é um motivo de orgulho para a gente, de saber que temos tantos jovens envolvidos com a atividade do futebol. Vamos ter já também, dia 18, a abertura da Copa Naraniú, né, que também tem o apoio do governo. E esse campeonato, a gente está doando esses uniformes, estamos reformando o estádio, estamos dando toda uma condição também, né, de melhoria na questão do vestuário. Inclusive, hoje eu determinei, porque a construtora não está autorizada ainda a colocar a finalização do vestuário, mas eu já mandei o próprio município ver uma forma lá de agilizar para poder a gente ter um vestuário também à altura do merecimento. Então, eu acho que vai ser um campeonato bacana e eu convido você, vazalegrense, para prestigiar esse campeonato. Inclusive, a evolução da competição foi tão grande, que conversando com o Cícero Souza, vai ser obrigado praticamente a criar a Série C aqui em Vaza Alegre, né? Para poder acomodar as outras equipes. São muitas equipes. Ok. Muito bem. Ainda na área do esporte, Helder, tenho aqui duas participações dos ouvintes. São duas perguntas, eu vou fazer as duas, mas o amigo pode responder aí na sequência. Tranquilo. É sobre um campeonato de Parabadminton, como vai ser. Olha aí, tem a participação aí do governo municipal e um evento que vai ter no próximo domingo, que é o dos ciclistas e que o município também está apoiando. Então, o pessoal quer que o prefeito comente aí como é que vai ser esses eventos, como é que é a colaboração do município.
Para badminton, que inclusive é uma inovação aqui em Vargem Alegre, né? Teve início no começo do ano, janeiro. Foi. Né? E os atletas, né? Cadeirantes aqui, é um esporte voltado à inclusão e que o pessoal já está competindo, né? Já está competindo. Então essa competição aqui reforça ainda mais essa questão, né? Reforça. Rapaz, mandar um abraço aí para Joetes, para Gilvan. Gilvan peleja para saber jogar, mas ele está aprendendo. Pode ser que ele. Brincando, Gilvan foi destaque lá os meninos foram destaques, né? Então, assim, a gente está muito feliz com badminton, né? Que é em homenagem ao badminton. E esse esporte, ele veio, né, através de um amigo nosso aqui da região, que trouxe, né? Que já é campeão e ele terminou induzindo o Chaves aqui. Neto, né? É o Chaves, né? Então o Chaves, ele veio, ele é meu conterrâneo de Cariús, aqui da Ribeira, e aí quando ele viu a atuação dos meninos, ele, rapaz, tem que botar esses meninos para jogar e tal, e fomos para Fortaleza, ganhamos medalha, e aí o que aconteceu? Vai existir agora a segunda etapa do circuito cearense de badminton, né, a nível do estado do Ceará. E aí, esse circuito cearense precisava de um local para sediar. E nós estaremos sediando esse circuito, que acontecerá 2 e 3 de julho. Então, está todo mundo convidado. Vai ser lá na quadra Dr. Irã Costa, na EP, na escola, né? Porque a gente precisa, o parabenizamento é feito com aquela peteca que ela é leve, e precisa de ser um espaço que não tenha muita ventilação, né? Então, os meninos já estão treinando bastante e a gente vai estar participando, né, e sediando esse evento com muito orgulho, né? Os meninos, a gente conseguiu aí uma aquisição importante, que inclusive vou entregar, o João já estava me cobrando hoje aqui para a gente entregar logo as cadeiras, porque vieram as cadeiras apropriadas para o esporte. Para o esporte. Então, foi um investimento aí que o município fez. O Acrísio Sena também, através da Amnésia, doou uma cadeira dessa, que a gente agradece demais, né? O Domingos Neto doou uma também, através da Valdilene, que solicitou, e o município doou outras. Mas todos os nossos atletas vão ter uma cadeira especial, produzida para eles terem condição de competir melhor. Então, é um investimento razoável, mas vale a pena. Esses meninos que são cadeirantes, eles tinham, né, a sua vida uma certa ociosidade, mais sedentária, e agora são um monte de atleta e a gente fica muito orgulhoso. E nós vamos estar lá torcendo, viu, pelos nossos atletas, e se Deus quiser, nós vamos ser vitoriosos. Gilvan mandou um recado aqui. Fala aí na Rádio Cultura, rapaz, do nosso evento. Ele falou que ganhou prata no último evento. Okay. Tem o ciclismo, né, também? O ciclismo é no próximo. Sim, aí o ciclismo é no próximo final de semana, não é isso? É o XCM, né? É o XCM. Vai reunir, já tem inclusive inscrições de atletas de outros estados. O pedal tem sido destaque na cidade. E a gente vai estar apoiando, torcendo e convidando a você também para participar. O encerramento vai ser aqui na Avenida Luiz Afonso Diniz. A gente vai estar isolando, no domingo vai estar isolando, organizando para que os nossos atletas também tenham a segurança, né? Isso. A largada vai ser aqui da Escola Dr. Irã Costa, eu acho, e a chegada aqui na Luiz Afonso Diniz. Então, Vargem Alegre sendo movimentada, Marcos, com esporte. E o esporte é, de fato, né, uma alternativa que nós temos de envolver o jovem, de envolver o adolescente, a criança, com a atividade saudável, que além de ocupar, né, a nossa juventude com essa atividade saudável, também tem a questão da saúde, tem a questão de criar, às vezes, a perspectiva até de sair daqui um atleta, né, e ir para outra seleção, ou outros espaços, e de repente ganhar o destaque, Brasil, né? afora, e ganhar o destaque, como é o caso da nossa atleta de voleibol, Laís, que agora já esteve aí participando de alguns jogos e já foi convidada para participar da seleção cearense, enfim, e assim que começa, através do né? voleibol. E assim que começa, né? Parabenizar a Cimeira, que tem, através do município, dado essa contribuição, né, no treinamento desses jovens. E aí tem uma galera me cobrando pela rede do basquete que a gente tirou ali, porque vai ser construída, esqueci de dizer, a brinquedopraça aqui na Areninha, e a gente
Diz, menina. Cobrando espaço, né? Cobrando espaço, a gente vai reformar, reconstruir aquela quadrazinha de areia aqui na Lagoa e vamos, ao lado, construir também o basquete para que eles... porque é muita coisa, a gente está priorizando algumas demandas, mas já vai estar essas estruturas também adequadas. Ok, então vamos entrar agora, Helder, na última pauta aqui, que é exatamente a questão dos festejos juninos, né? Isso. Os festejos juninos começam lá pelo Riacho Verde e, logicamente, eu quero saber, vai ter festival de quadrilhas juninas aqui em Várzea Alegre? Como é que está essa programação? As atrações também já foram definidas? Rapaz, aqui é o seguinte, o São João do CSU... Aliás, o São João do Riacho Verde já está ok, né? Já está tudo ok. A gente vai tá realizando no dia 23 e esse São João já tem as bandas, né? Eu acho que, vamos lá, Nega do Piseiro, Dedé Castro, que é uma atração regional, e Messim, que é também local. Hoje nós temos essas bandas locais que não deixam a desejar. Não perde para ninguém, né? Não perde para ninguém. Então, isso aqui já está pronto, né? Organizado, e vai estar acontecendo no dia 23, lá no Riacho Verde, né? Gratuito, que São João Batista nos abençoe. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quanto ao São Pedro, estamos concluindo a licitação para contratar uma atração a nível... uma atração de reputação nacional. Vamos estar fazendo 2 dias de quadrilha, vai ser 4 dias de movimento junino no São Pedro do CSU. São Pedro do CSU, que quando eu assumi, era uma festa feita fechada com ingresso pago. Depois que a gente assumiu, a gente resolveu fazer aberto, criamos a praça em homenagem a Chico de Amadeu, que foi um dos grandes... É um nome tradicional, né, da festa, o seu Chico de Amadeu, né? Exatamente. E aí o que acontece? A gente vai estar agora fazendo essa drenagem lá, que inclusive, através do Domingos Neto, vamos fazer um intertravado lá, e deve segunda ou terça-feira. Para a próxima semana a empresa vem já para começar. Eu estou fazendo a drenagem por conta do município, e a empresa vem para fazer a colocação do intertravado. A gente quer até, porque eu não vou mais colocar asfalto ali, porque você coloca no inverno, no outro inverno... Tem deteriorado por conta porque ali é tudo molhado. O terreno não favorece. Isso, né? Então a gente está colocando umas manilhas porosas na lateral, fazendo um trabalho de drenagem para ver se mais uma vez a gente faz essa tentativa. O problema é que estrutura de concreto ou de asfalto com água sempre é complicado. Mas a gente vai deixar pronto até o dia 28 para fazer o grande forró do São Pedro do CSU. Então vai ter as quadrilhas, né, 2 dias. Aí no dia 25 e 26, quadrilhas. 27 é o forró da convivência, promovido pelo CSU, com a quadrilha dos nossos idosos, do nosso grupo de convivências. E no dia 28, o grande forró do São Pedro, que a atração está sendo decidida essa semana, porque o processo licitatório está acontecendo agora essa semana. A gente terminou atrasando um pouco porque tem muita demanda para licitar antes do dia 3 de julho. Então, a comissão de licitação tem trabalhado inclusive fora do horário para poder dar de conta, mas vai ter sim forró do São João do Riacho Verde, festival de quadrilhas, forró da convivência e forró do São Pedro do CSU, para que a gente dance forró até amanhecer o dia, se Deus quiser. Inclusive com premiação bem significante, né? Esse ano dos festivais de quadrilhas. Mais de 10 mil reais em premiação. Mais de 10 mil reais de premiação para as quadrilhas, isso. É um grande incentivo, né? E voltando aí com... E aí aqui, Marcos, nós temos assim, nós começamos aqui esse Festival de Quadrilhas em 2006, onde nós fizemos quadrilhas das escolas, dos distritos e tal, e não deu para manter todas, porque hoje a gente sabe o custo que é manter uma quadrilha. Mas nós temos a Ribaçaia, que sempre se destaca, e a Fogo na Roça, que sempre se destaca e que participa de campeonatos, festivais regionais. Se profissionalizaram e temos a Magnificar,
que também vai receber subvenção do município e que faz parte da associação lá do Riachinho, que a gente manda um abraço aqui para o presidente Damião, e diz do orgulho que nós temos daquela associação e da Quaraíra Magnificar. Então, são as iniciativas que você toma, né, administrativamente que criam, né, geram esses frutos e que dá orgulho a gente. E isso é importante saber que foi uma semente plantada lá atrás, né, e hoje a gente tem, dentro do festival, essas duas quadrilhas que vão participar e competir de igual para igual com todas as demais cidades que virão participar aqui em Vargem Alegre. Ok, Selo Verde também, ontem nós já recebemos a informação que o Vargem Alegre está aí na classificação, né? E já com muitas chances de resultado positivo, e vai ser a 6ª vez que Vargem Alegre conquista o Selo Verde. Também tivemos acompanhando melhorias na educação infantil, você teve distribuindo colchonetes e também TVs para acomodar melhor as crianças, né? Enfim, tem sido feito um trabalho intenso, né? Nesse pós-pandemia, você estava trabalhando aí bastante, e agora com a chance de se reunir e fazer as divulgações dessas atividades. Bom, mas eu queria que você fechasse aí para a gente falando sobre essas outras conquistas aí. Bom, Marcos, a secretária Ângela tem dado uma grande contribuição na educação, né? Eu estou super satisfeito com a gestão da Ângela, no sentido da humildade, de conduzir, de procurar os resultados. E a gente, desde o ano passado, que estava licitado já, e aí a gente fez ordem de compra e recebemos já esse ano 300 colchonetes, que é para as nossas crianças que estão na creche, na rede de educação infantil, tem a condição de ficar de tempo integral, né, com um colchonetezinho para que, na hora do cochilo da criança, enfim. Além disso, 10 TVs serão distribuídos nas escolas infantis da educação infantil para que tenha um momento também de entretenimento com desenho e com desenhos educativos para essas crianças. Então, a educação tem cumprido aí com as suas reformas também de obras das escolas, que estavam todas bastante deterioradas e precisando de fazer essas reformas. Então, graças a Deus, está dando tudo certo na educação. A minha felicidade de ter um time de secretários comprometidos, né? Às vezes eu brigo com um, puxo a orelha do outro, mas é sempre para o bem da gestão e para o bem do próprio secretário botar as coisas para andar. E aí a gente teve agora essa alegria, mais uma vez também, através da Secretaria de Meio Ambiente, né? Inclusive está na Semana do Meio Ambiente. Estamos na Semana do Meio Ambiente, é o momento da gente festejar, né? Vargem Alegre é o único município da região Cariri e Centro-Sul, somos 45 municípios, certo? Nós somos o único que atingimos a média máxima de classificação B, né? A nossa pontuação aqui foi de 70,5, né? Então, pontos. Então, ficamos em classificação B, né? Em toda a região do Cariri e Centro-Sul só temos nós com essa classificação. Então, mais uma vez, estamos em primeiro lugar aqui nessa região. Aí eu tenho que agradecer a Helena, que é quem cuida dessa parte da certificação, da documentação, e agradecer a Marcílio, a subsecretária Bianca, a Érica, a todos que compõem a secretaria, porque é uma junção de ações, né? A Helena faz a parte documental, a parte, né, naturalmente burocrática, e ajuda nas ações, mas precisa de que toda a secretaria esteja envolvida nas ações. Hoje nós temos coleta seletiva, semanas de trabalho, a questão da destinação correta também dos resíduos para as escolas, que é feito através da secretaria, em parceria com as escolas, e todo esse trabalho que foi feito teve uma participação importantíssima também, Marcos, de todas as outras secretarias. Então, é um trabalho intersetorial que dá o resultado final. Não dá para trabalhar sozinho na gestão pública. Tem que estar todo mundo de mãos dadas, inclusive as outras secretarias. Então, hoje é momento da gente parabenizar a secretaria. Ainda é um resultado, né? Helder, mas eu ainda queria fazer uma colocação aqui, né? Você falou aí de resultados e tal, mas não dá para falar com o prefeito num período de pré-campanha eleitoral sem ouvir qual é a opinião dele sobre esse momento, tanto no país como também aqui no Estado, né? No Estado nós já temos uma posição definida
com o principal opositor sendo o capitão Wagner, e o grupo situacionista ainda naquela, viajando, ouvindo ainda as suas bases para saber como define, tendo já, né, um certo atrito de uma das bases principais dessa coligação, digamos assim, dessa união de partidos que governam o estado do Ceará desde 2006, 2007. Né, o PT está insatisfeito aí com alguns posicionamentos do pessoal dos Ferreira Gomes, e o Camilo Santana, inclusive, teve uma reunião com o Sarto, já de ontem para hoje, exatamente para tentar amenizar um pouco e tentar manter essa aliança. Mas vamos primeiro aqui para o nosso estado. Como é que você está avaliando essa situação? Olha, Marcos, a gestão do governo do estado, desde a época do Tasso, Lúcio, e depois teve o nosso grande governador Cid Gomes, e depois o nosso grande governador Camilo, deu uma contribuição administrativa, política, financeira, inclusive aparição a nível nacional dos resultados da educação. Nós somos, né, das 100 escolas, só para você ter ideia, das 100 escolas melhores do país, 80 estão no estado do Ceará, na avaliação da educação nacional. Então, houve uma evolução muito grande na educação, houve uma evolução na saúde, houve uma evolução em todos os setores. E houve uma evolução muito grande no equilíbrio financeiro. Não tem nenhuma gestão, quer seja estadual, municipal ou federal, ou de uma empresa, que consiga prosperar, ter êxito, se não tiver equilíbrio financeiro. Essa minha preocupação de deixar a Vazeleg sempre fortalecida financeiramente é porque aí ela me dá a condição de realizar as coisas. Então, tem que ter equilíbrio financeiro. E o estado de Ceará é uma das cidades que mais investe com recurso próprio a nível de comparativo com os outros estados. Como Vazeleg também é um dos municípios que mais investe com recurso próprio, com contrapartida, com obras feitas com recurso próprio, com ações, enfim. É um dos municípios que mais investe com recurso próprio, e o estado hoje, eu acho que ele está bem conduzido com esse modelo de gestão. Então, existe às vezes uma insatisfação das pessoas em quererem o novo, mas o novo às vezes é muito perigoso. Porque quando você tem uma coisa que está, dizem, time que está dando certo não se mexe. Então, a gestão do estado do Ceará é uma gestão que tem dado certo. Então, na minha concepção, não é um momento de mudança. No dia que houver acomodação pelos governadores, descaso, né, e má gestão, aí é o momento de mudar para ver se melhora. Mas do jeito que está, o risco de uma mudança é trazer um caos para o estado do Ceará, como em alguns estados aí afora aconteceu de ter caos administrativos e financeiros. Então, eu sou hoje aliado do governo, defenderei a bandeira do candidato do governo, porque entendo que é um governo que está dando certo. É lamentável, família quando fica grande, é danado para ter isso. Estou com medo de ter isso também no nosso grupo, né? A família fica grande, aí fica a competitividade interna. Então, hoje existe uma sinalização do PT estadual em apoio à governadora em exercício, Isolda Sela, né? Querendo que ela seja candidata à reeleição, seja a candidata do grupo. E o grupo do PDT, uma parte do grupo do PDT, quer que seja o Roberto Cláudio. Na minha concepção, tanto um como o outro serão grandes governadores, né? A Isolda, mulher mais sensível, mulher também competente. A Isolda é uma das responsáveis pelo êxito que nós tivemos até agora na educação, né? Foi ela que deu a grande contribuição como secretária de Educação no governo Cid, né? E o Roberto Cláudio não deixa de ser um grande gestor, um prefeito que, quando esteve no exercício em Fortaleza, transformou, né, a questão da mobilidade, a questão de investimentos na saúde, em todas as áreas. Então, é um gestor público com grande capacidade para conduzir também o Estado. Então, são dois nomes bons. Agora, é preciso que seja escolhido dentro de um consenso para que não tenha ruptura interna, para que não tenha essa dificuldade aí de diálogo, né? Eu acho que tem que ter maturidade, né, do PDT, principalmente da linha mais ligada ao Ferreira Gomes. O Camilo é um cara muito habilidoso, muito humilde, muito pacífico, muito, digamos assim, propício a harmonizar as situações. Então, acho que ele vai dar uma grande contribuição dentro desse contexto. E a nível nacional? A nível nacional,
eu entendo, né, que o ideal seria que tivéssemos, né, uma opção nova, né, com o apoio do Lula, com o apoio de todo o grupo que compõe esquerda e centro, para poder a gente ter um país realmente harmonizado. Qual é o meu medo de uma eleição polarizada entre apenas as opções do Lula, que foi um grande presidente, e do Bolsonaro? Qual é a minha preocupação? É porque nós não podemos conviver com ódio. E o eleitor do Bolsonaro tem ódio ao Lula, e o eleitor do Lula tem ódio ao Bolsonaro. Isso estimula a guerra, estimula a desarmonia, e aí a gente precisa de paz. A gente precisa de um nome que traga um pouco mais de equilíbrio e que polarize menos. É a minha opinião, né? Mas como a situação de uma eleição nacional, ela é muito individualizada e cada um geralmente tem, né? Às vezes na sua casa você tem uma pessoa defensor do Lula, outro do Ciro e outro do Bolsonaro e outra já anônimo, por aí vai. Isso, né? E aí vai. Então, eu, como líder e com um pouco de maturidade que eu tenho, eu devo deixar muito à vontade que o nosso povo vazalegrense analisem todos esses contextos e faça a melhor escolha, porque às vezes é muito individual a questão do pensamento, né? Tem pessoas que não concordaram e não concordam em hipótese alguma com a forma como o PT fez a gestão, administrou, né? A gente tem hoje o nome do Ciro, que é um dos caras que tem a grande capacidade administrativa, que já foi comprovada como um grande prefeito de Fortaleza, como um grande governador, inteligentíssimo, mas aí não sei também se em alguns momentos ele falta o equilíbrio emocional e aí desaponta alguns, enfim, vamos ter que aguardar para ver, mas a minha preocupação é só com essa polarização e que isso estimule, né, o desequilíbrio de uma governabilidade, né? E da nação, né? Tem uma preocupação muito grande em relação a isso.